maquiagem para olhos caídos. Se seu olho é caído, ele vai ser mais ou menos nesse formato aí. Minha modelo já está preparada com a pele prontíssima e aí a gente vai começar com a preparação dos olhos. Primeiro eu vou fazer as sobrancelhas, aí eu estou usando a pastinha de sobrancelha da Nath Capello e aí eu vou preparar a pálpebra com o corretivo da Kryolan. Tem que preparar a pálpebra, senão a maquiagem não vai durar. Além disso, você vai delimitando a sobrancelha, fazendo um formato mais certinho e também tirando qualquer imperfeição. Depois é importante assentar esse corretivo com a esponjinha, tirando qualquer linha, qualquer marcação, aquelas linhas que ficam quando a gente costuma abrir o olho, sabe? Tirar toda essa marquinha para não carimbar na sombra. E aí vem o truque de mestre. Você vai raspar um pouquinho de sombra numa plaquinha e vai vir com o fixador da MAC, espirrando um pouquinho para deixar que essa sombra fique mais líquida e mais resistente. E aí você vai aplicar ela bem devagarzinho, dando batidinhas somente no centro dos olhos, fazendo tipo uma bolinha, tá vendo? Você não vai passar acima dessa linha. Em seguida, eu vou vir com a segunda sombra da paleta da Atelier Paris, que é a segunda mais escura, e vou fazendo o esfumado. Gente, o esfumado é em cima da linha que nós acabamos de desenhar. A gente tem que tirar a marcação dessa linha, então a gente vai fazer esse movimento circular de vai e vem para ir esfumando, para poder tirar a marcação e deixar bem mais harmônica essa sombra e mais leve. Então é fundamental fazer esse processo para a sombra não ficar marcada. E sabe o que você precisa ter? Paciência. Você vai fazer esse processo muitas vezes. Então você vai fazendo ali com calma, vai esfumando, não deixa marcar a sombra, você vai fazendo ali na paz do Senhor e deixando tudo bem harmônico, bem bonitinho, e vai fazer isso dos dois lados. E olha só a diferença. A sombra esfumada, sombra marcada. Então, mais uma vez, para a gente esfumar, nós vamos fazer movimentos circulares de vai e vem por toda a linha que a gente desenhou até essa linha sumir. E você vai fazendo esse esfumado sentido para fora, para poder aumentar o olhar e deixar ele mais levantado. E olha só como já fica diferente o olhar, deixa um olhar mais levantado e menos fundo. E bora tirar a marcação. Vou voltar com a primeira sombra que eu usei e com um pincel menor eu vou fazendo um movimento circular de vai e vem em cima daquela linha que eu mostrei pra vocês, lembra? E por que eu faço isso? Para que o esfumado fique mais certinho na hora de fazer as transições de cores, pra gente fazer aquele degradê bonito do escuro pro mais claro. Então sempre que a gente aplicar uma sombra mais clara, a gente volta com a sombra que a gente usou para poder dar o acabamento. Então aí eu tô usando a primeira cor e vou fazendo todo esse esfumado e depois eu vou vir com outro pincel com a cor mais clara e vou aplicar por cima do esfumado que a gente fez e assim a gente vai fazendo um degradê da sombra da clara para mais escura. Agora com a paleta da Jaclyn Hill, eu vou pegar a sombra marrom acetinada e vou passar no centro dos olhos. Esse acetinado no centro vai fazer o olho saltar, tirando essa impressão de olho fundo. Quando você for aplicar esse acetinado, você vai aplicar somente no centro e até o côncavo, que é o ossinho do olho. Não aplica acima disso, porque senão você vai tirar o efeito do esfumado que a gente fez. Em seguida, eu vou vir usando um acetinado mais claro no cantinho lacrimal. Esse degradê de luzes vai dar um efeito mais aberto dos olhos. Olha só que legal como que fica. Para limpar a sombra que caiu embaixo, eu venho com a esponjinha e o pó solto, dando batidinhas, tirando esse excesso e também melhorando o acabamento. E aí, esse é o truque para deixar o olho mais aberto. A gente pega o lápis branco, aplica bem dentro da linha d'água. Mas só esse lápis branco não é o suficiente, então a gente vem com o pincel e um pouquinho do Dermacolor da Kryolan e reforça esse lápis para ele também não ficar escorrendo. Agora, para não ficar estranho só esse lápis branco embaixo do olho, a gente vai aplicar o lápis preto bem embaixo do lápis branco, para poder dar um acabamento legal e fazer um degradê de cores embaixo também. Então começa aplicando o lápis preto. Depois, a primeira cor que a gente usou, a mais escura, você vai passar por cima do lápis preto e aí você vai fazendo o degradê que a gente fez na parte de cima. Primeiro a cor mais escura, a cor média e depois a clara. O degradê que você faz em cima, você também faz embaixo. Outro efeito que ajuda bastante a levantar o olhar é pegar essa parte de baixo e esfumar ela para cima, bem a raiz dos cílios, fazendo o esfumado subindo esse olhar e deixando ele mais aberto e levantado. Escolhi os cílios modelo gatinho, para deixar o olho mais levantado também. E aí eu venho unificando os dois, os cílios normal com os cílios postiço, para deixar o efeito mais bonito e o acabamento mais desenhado.
Outra dica também que é fundamental é dar acabamento nos cílios. Muitas vezes eu vejo gente colocando cílios postiço e não fazendo acabamento, deixando aquela colinha aparecer. Então, para que isso não aconteça, você pega o delineador e vai aplicando bem na raiz, bem fininho, só para tirar aquele efeito de cola e deixar os cílios mais pretinho na raiz. Para dar acabamento, eu voltei com aquela primeira cor que a gente começou e eu venho aplicando na raiz dos cílios, esfumando um pouco esse delineador, deixando bem mais bonito e também ajudando a levantar ainda mais o olhar. Perfeccionista que sou, vim com um pincel limpinho e dei acabamento ali no cantinho com o pó da MAC. Gente, esse é um truque top também, tá? Esse pó da MAC do Studio Fix, ele ajuda bastante a dar esses acabamentos. E aí eu vou finalizar com um batom que a gente escolheu, um mega batom vermelho, ficou top demais essa maquiagem. Me conta aí nos comentários o que você achou. E se você tiver alguma dúvida, manda aí também que eu vou responder. E olha só a diferença, me fala se esse olhar levantou ou não levantou. Você gosta de vídeos assim? Não esquece de curtir, você me ajuda bastante a crescer e trazer conteúdos legais aqui no canal. Se inscreve e não perca o próximo vídeo.